Vocês acompanharam esse caso e todo mundo ficou, enfim, assustado com a cena eu não sei se talvez inocência ou por achar que talvez aquilo fosse uma coisa normal, né? Tanto é que ele quis ir até um cartório para registrar, para casar com a menina de 12 anos. Foi a partir daí, então, que acendeu a luz amarela e o Conselho Tutelar foi até lá e ele foi denunciado. Doutora Júlia Nunes está comigo aqui, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui depois das férias, tê-la conosco aqui presencialmente, para a gente falar desse assunto que me parece mais comum do que a gente imagina, principalmente nos interiores. É isso mesmo, doutora Júlia? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Wilson. Estava com saudade de você também. E o pessoal em casa, atrás de você, atrás de mim. Muito obrigado. Então, realmente, até você acabou de contar um caso em que havia uma relação sexual com uma menor de 14 anos e todo mundo ficou assombrado, como eu também. Mas por quê? Porque tinha ameaça. E quando se fala de violência ou grave ameaça, você coloca logo a questão do estupro. Mas, na verdade, todas as vezes que uma pessoa mantém uma relação, nem precisa ser conjunção carnal, nem precisa chegar ao ato final. Mas ele tiver qualquer ato que a gente chama de libidinoso, que é aquele ato que traz uma sensação de satisfação para a parte, com uma menor de 14 anos, ele está cometendo estupro. Infelizmente, principalmente aqui no sertão alagoano, em que existe um novo estudo que comprova que as mulheres sertanejas são mais vítimas de violência do que as mulheres aqui da capital, por exemplo, nós somos mais acometidas da violência, lá é muito comum meninas que são crianças ainda, com 12 anos, quando começa a ter formação do seu corpo, quando começa o período de menarca, que ela menstruou, serem criadas e levarem a se comportarem como mulheres. E mulheres elas não são. Então, antigamente, muitos homens fugiam com essas crianças de 12, 13 anos e achavam que isso era normal. Muitas vezes, até a própria família indicava essa relação. E é crime. E o nome dado a quem está vivendo como marido e mulher com uma criança menor de 14 anos é estupro. E o nome é estupro de vulnerável, que a pena ela é alta, podendo, dependendo das circunstâncias, chegar até mais de 20 anos. Então, é necessário que nós estejamos todos muito atentos, porque quando a relação é uma relação que a criança, que ainda é criança, aceita e a família aceita, a população deixa de recriminar. Mas, na verdade, eu com 33 anos cometo os meus erros de escolha, quiçá eu com menos de 14 anos, que eu não sei ainda nem o que é a vida. Nesse caso específico de qualquer menina de menor de 14 anos manter uma relação de homem e mulher com outra pessoa, mesmo com a autorização da família, ele vai responder por estupro. E a família, se de alguma forma teve qualquer tipo de vantagem ou incentivou a sexualidade dessa criança e ela manter relação, também vai responder por crimes diferentes, mas pode responder, Wilson. Entendi. E nesse caso que nós estamos citando aqui, a informação que a mãe disse, não, ela se apaixonou por ele numa festa que nós fomos, quando nós conhecíamos ele. Tem uma criança de 10, 12, 11 anos, 12 anos, se apaixonar por um adulto, a própria mãe que deveria ter feito o papel de poder dizer, minha filha, você é criança, não tem nada a ver e tal. Pode acontecer o amor platônico, aquela coisa de criança e adolescente, mas não dessa forma, a mãe aceitar, junto com a avó, de que os dois pudessem morar juntos, e o rapaz também aceitou, os dois ficaram juntos e moravam juntos, inclusive com a conivência da mãe, e a garota também aceitava tudo isso. Mesmo assim, ele vai responder como Mesmo assim, ele vai responder por estupro de vulnerável. Antigamente, existia a possibilidade de, quando o homem respondia por estupro, casar formalmente e esse casamento eximia ele de pena. Hoje, graças a Deus, não existe mais essa possibilidade. Existem legislações, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, a Constituição de uma forma geral, várias leis que obrigam aos pais serem responsáveis pelas atitudes dos filhos. Uma pessoa menor de 14 anos, seja ele homem ou mulher, que é bom deixar muito bem claro, porque também existe o costume de levar o menino de 12, 13 anos para os locais que são inapropriados para a criança, para que ele mantenha relação sexual. Isso também é crime. Certo? Então, se ele tem menos de 14 anos, pela legislação, ele é incapaz de praticar atos, tanto da vida civil, tanto é que ele não pode trabalhar, não é verdade? Como também na vida pessoal, que é ele não poder manter relação entre homem e mulher. Aí, Wilson,
Nesse caso é bom a gente colocar porque ela se apaixonou. E por ele ser um homem solteiro, e o que acontece normalmente é que a criança se apaixona e quando o homem ele é solteiro, ele é livre, é uma boa pessoa, conforme os preceitos sociais, todo mundo apoia. Mas acontece também aqueles homens que são casados e que se envolvem. E eu digo isso porque nós recebemos essa semana um caso assim, de uma menina de 11 anos que manteve relação sexual e se apaixonou por um homem casado. E a cidade dela, que é tão pequena que eu não vou citar para não caírem sobre ela, o caso, todo mundo condenou a criança, como se a criança tivesse se vestido, tivesse se insinuado. Não existe essa questão. O maior de idade é responsável por essa relação. E é responsável por dizer não também, né? Com certeza. A família é responsável por resguardar a segurança dessa criança e o maior que se envolve com essa criança tem a obrigação de colocar a criança no lugar de criança. Não existe você ter relação e conquistar. Nós, mulheres velhas, as que estão escutando eu aqui, depois dos 18 anos, muitas foram enganadas por homens casados, quiçá uma menina de 11 anos que não sabe ainda o que realmente é ser mulher. E atender essa menina e ela contar toda a história me dói muito, porque infelizmente a nossa sociedade, ela só está pronta para gritar pela vítima de estupro que foi pega à força ou pela vítima de estupro que foi com ameaça. Mas pela vítima de estupro que foi por um crime que não existe mais, mas que foi ludibriada, que foi enganada para cair nessa relação, a sociedade não está do lado dessa menina e dessa mulher. Muito bem. Vamos lá então, vamos trazer então as perguntas das pessoas que estão querendo participar dessa conversa com a gente, com a doutora Júlia Nunes. Quem faz a pergunta é a Maria de Lourdes, do Village Campestre. Doutora Júlia, ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, minha filha de 13 anos saiu de casa para viver com um namorado de 25 anos. O que eu faço? De imediato, você não permite a saída, mas se você não conseguiu controlar, você deve acionar o Conselho Tutelar e procurar a delegacia mais próxima. Você é responsável pela segurança dessa criança, você é responsável pela vida dela e, obrigatoriamente, ela lhe deve satisfação. Então, acione o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar faça a busca da criança e, dependendo da situação em que esteja vivendo, se for como homem e mulher, deve ser acionado também a polícia para tomar as medidas cabíveis. Perfeito. Porque a garota pode ter fugido, né, sem a mãe, sem o conhecimento da mãe, mesmo assim, todas as tipificações vão cair sobre a pessoa, né? Muito bem. Vamos lá, então, para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é a Quitéria Lima, lá de Rio Largo, doutora Júlia. Ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, as penalidades são iguais em qualquer caso de estupro? Excelente pergunta, hein? Excelente, muito obrigada. Realmente não são iguais. Vai depender muito de como foi praticado o estupro, o tempo, as consequências. Obviamente que todos eles serão condenados, mas vai variar de caso para caso. Se era vulnerável, se não era vulnerável, era criança, era deficiente. Então, a penalidade ela varia bastante. Muito bem, respondido então para os nossos telespectadores que participaram. Nós temos 500 mil perguntas, a gente vai passar uns 3 dias aqui para a gente poder, mas por conta do nosso tempo, nós trouxemos aqui para debater esse assunto, que até então ficou essa linha tênue, né? Ela aceitou, então está tudo certo. O rapaz é gente boa, então pode fazer. Não pode. A doutora Júlia foi muito segura nisso. É o que diz o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até os 14 anos, mesmo que seja consensual, mesmo que a garota aceite, ache bom e queira, quem estiver com ela e for de maior, responde por estupro, tá bom? Muito bem. Doutora Júlia, mais uma vez, muito bom tê-la aqui conosco, viu? Wilson, o prazer é todo meu. Vou aproveitar o seu espaço para mandar um beijo para todo mundo do Benedito Bentes, que legal. tem um amor, um carinho muito grande por você. Beijo, e eu sempre sou muito bem recebida, para a família Guedes em especial. E toda sexta-feira nós estaremos juntinhos. Um excelente final de semana para todo mundo. Você também. Com responsabilidade e sem se envolver com o menor. Muito bem, perfeito. Beijo, doutora Júlia, sucesso, parabéns pelo seu trabalho sempre aí. Um abraço aí a todos os amigos aí do Benedito Bentes aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. A doutora Júlia passou aqui para mim todas as informações. Ou quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia, tá aqui, ó, @JuliaNunes _mulher. Fácil aqui, ó. Tá? Quem quiser anotar, tira uma foto no seu celular e guarda aí e entre em contato com ela. Inclusive, assuntos a serem debatidos no Explica Pra Gente aqui no nosso Fenômeno, você pode interagir com ela. E se tiver precisando de ajuda também, acessa que ela vai te ajudar. Aproveita. Doutora Júlia, um beijo para você, viu? Sucesso, paz, saúde sempre, viu?